justo nesta terra. Não há nada melhor nesta terra do que estarmos na tua presença, do que exercermos o nosso direito de sermos sacerdotes de um reino sempiterno, de um reino que não se compara a nenhum, porque é o reino sempiterno, o reino de poder, o reino de glória, o reino que transforma vidas das trevas para a luz, o reino que quebra o jugo do pecado sobre nós, o reino que já é vencedor, o reino que é vencedor em todas as batalhas. Nós somos sacerdotes deste reino. Obrigado, Senhor. Obrigado por este privilégio. Obrigado, Jesus, pelo preço que tu pagaste. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz. Obrigado, Jesus, porque tu exerceste o ministério do sumo sacerdote de uma só vez por cada um de nós, se tornando não o sacrifício que outros sacerdotes levavam, mas tu te fizeste sacrifício por nós. Tu te fizeste sacrifício por nós, morrendo, sofrendo em meu lugar, em nosso lugar. Obrigado, Senhor. E assim temos o privilégio de ver o véu sendo rasgado e a liberdade que temos de falar com o Pai, assim como tu tinhas, nós temos também hoje, porque o preço foi pago por ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Que cada um de nós, o teu povo, Senhor, tire toda frieza, toda barreira, todo pecado, todo empecilho, toda indiferença, possa sair completamente dos nossos corações, do coração da tua igreja, do teu povo, e que este povo, chamado por ti para ser geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, que este povo possa proclamar em alto e bom som o poder, a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se não fosse o teu poder e o teu amor, muitos de nós, hoje a humanidade estaria debaixo do jugo do diabo. Mas temos essa escolha a fazer de reconhecer o teu sacrifício na cruz, de crer que através do teu sangue os nossos pecados são perdoados, de poder crer e ter a certeza que tu ressuscitaste dentre os mortos, e por isso a nossa fé não é vã. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão, Senhor. E que o meu coração, que o coração do teu povo, da tua igreja, todos nós, cada um, seja totalmente quebrantado na tua presença. Não para
mostrar algo, mas para viver algo especial, algo que a tua palavra nos ensina, pois fomos tirados das trevas para a sua maravilhosa luz. E para andarmos na luz, temos que ser luz no meio das trevas. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Muito obrigado. Exalte ao Senhor, exalte ao Senhor. Diante dos reis e dos poderosos, eu louvarei a ti, Jesus. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor. Me restaura em mim, meu amor, por ti engrandecerei. Exaltarei o teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei, engrandecerei, exaltarei o teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei. Recebe a minha adoração, Jesus. Recebe a minha adoração. E do meu amor, teu amor, o meu amor, engrandecerei e exaltarei o teu nome diante dos poderosos. Eu louvarei a ti, engrandecerei, recebe a minha adoração, recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça e do teu amor, me restaura o meu amor, o meu amor, o meu amor, o meu amor, diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor, engrandecerei, exaltarei o teu nome diante dos reis
e dos poderosos eu louvarei a ti, Senhor. Aleluia. Jesus. Coloca a mão no seu coração e, como sacerdote, fale com o Pai, fale com Deus nesse momento. Diga que você quer exercer mais o seu sacerdócio real, na oração, na comunhão com Ele, no relacionamento, na confissão, no conhecimento dos seus mistérios e da sua revelação, da palavra. Se você não tem vivido como gostaria, com a mão no seu coração, diga: Senhor, quebranta o meu coração, e eu quero me humilhar diante de Ti e dizer: eu quero ser um verdadeiro sacerdote. Eu quero me relacionar contigo, falando contigo, ouvindo a tua voz, entendendo o teu propósito, entendendo os teus mistérios, entendendo tudo aquilo que tu queres da minha vida, do meu ministério, da minha casa, da minha família. Eu quero ser um sacerdote dentro da minha casa. Eu quero ser um sacerdote onde eu estiver, andando contigo, falando contigo, vivendo contigo. Este é o desejo do meu coração, Senhor. Por isso eu me humilho neste momento. Por isso eu me quebranto neste momento. E peço, Senhor, ajuda-me a não ter o título de sacerdote, mas de ser o verdadeiro sacerdote. Ajuda-me, Senhor. Abençoa-me. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Pode sentar. Nós não estamos limitados a programas e nem limitados a horários. Nós temos o horário, mas aquilo que Deus quer fazer e o Espírito Santo quer fazer, a gente está livre para fazer, porque não estamos debaixo de jugo e liberdade. Eu fico grato a Deus, feliz por poder entender e viver, né, toda a vida na presença de Deus que já vivemos. Como eu disse, né, eu tenho 48 anos, né, de vida com Deus. 20 anos na igreja antes, e a experiência com Deus, e 48 anos. Então, 68 anos na igreja,
mas 48 mais entendendo e vivendo melhor o propósito de Deus. E eu fico chocado, quando as pessoas se afastam de Deus, porque não tem como se afastar desse Deus. Não tem como deixar de amar esse Deus. E quando Pedro fala nesse texto que temos lido de 1 Pedro 2,9, nós falamos aqui, né, sobre geração eleita, povo eleito, e falamos de sacerdócio real. É algo assim que traz uma riqueza, traz uma perspectiva e uma visão tão profunda, tão forte para a nossa vida, como já falamos um pouco, né, sobre povo eleito, geração eleita, e falamos sobre agora sacerdócio real. Eu queria pregar sobre isso hoje, mas acho que nem vai dar tempo de pregar. Mas é algo assim que a gente já explicou, né? Existia o sumo sacerdote, que era o único que podia falar com Deus para levar o sacrifício dos animais para que o pecado do povo fosse perdoado. E eles faziam isso no templo, né, quando Moisés construiu o templo, e ali eles faziam o sacrifício. Mas antes já tinha os sacrifícios, os holocaustos, para ofertar ao Senhor, para sacrificar algo ao Senhor. Então era sempre com animais. E já falamos, mas queremos ensinar melhor depois, com mais calma, que Jesus, né, quando diz o Cordeiro de Deus, o Cordeiro sem mancha, porque eles tinham que oferecer um animal sem defeito. E uma vez o povo, Deus condenou o povo, alguns que estavam entregando animais defeituosos. Via que o animal estava morrendo e levava esse animal. Isso, assim, abrindo um parênteses aqui, que não é isso que eu quero falar, às vezes a oferta que a gente dá é aquela oferta que está a nota rasgada, aquilo que não vale quase nada para a gente, é aquilo que a gente vai dar. Então, Deus condenou na época isso. Mas não é esse o assunto. Então, Jesus se fez, né, o Cordeiro de Deus. Sem mancha, sem mácula, sem pecado, sem coisa semelhante, nada. Ele era perfeito. E ele se entregou para ser o sacrifício, o único sacrifício. Dali em diante, já não foi mais necessário que ninguém fizesse oferta de animais, sacrifício de animais, através do sumo sacerdote, porque Jesus, como o sumo sacerdote e como o sacrifício, se entregou por nós. E assim, quando diz lá no dia da morte, quando ele expirou, né, e entregou o seu espírito para o Senhor, e o véu, né, se rasgou de cima a baixo, e a terra se abriu, a terra tremeu, a terra se abriu, e ali então o céu se abriu para toda a humanidade, para que todos se tornassem sacerdotes, tendo livre acesso através de Cristo, através do Senhor Jesus, livre acesso para falar com Ele, para confessar os seus pecados a Ele, para amá-lo e se relacionar com Ele com toda a liberdade. Então você, diga assim: eu sou um privilegiado. Isso é uma bênção, isso é algo tremendo. Então exerça mais isso. Não só no culto, adorando, mas exerça isso em casa. Se tranque no seu quarto, adore. Se tranque no seu quarto, ore, fale com Ele, confesse seus pecados, chore na presença de Deus. Fale com Ele, Ele é o teu Pai, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Eu olho assim, eu sei que muitos estão com dores, com dificuldades, com lutas. Isso é geral. Essa semana tivemos uma reunião online
com pastores, apóstolos do Brasil, e todos eles estavam dizendo das lutas que eles estão passando e das lutas que a igreja está passando. Ontem estivemos conversando com alguns pastores também, e também, né, abrindo o coração, falando as lutas e as dificuldades, pessoas sofrendo com câncer, pessoas sofrendo com problemas financeiros, problemas familiares, várias situações. E isso não é razão para perdermos a nossa fé e nem perdermos a esperança daquilo que Deus tem preparado para nós. Precisamos cada vez mais avançar em fé, crendo que o Senhor está conosco, crendo que no Senhor somos mais que vencedores, crendo que no Senhor tudo podemos, porque é Ele que nos fortalece. Mas exerça o seu sacerdócio. Exerça o seu sacerdócio no relacionamento com Deus, amando-o, servindo-o, adorando de todo o coração, toda a sua vida entregue a Ele, toda a sua vida colocada diante dEle, para que você possa cada vez mais desfrutar. E um dos versículos que fala que nós saímos, né, e não, das trevas, e não podemos mais viver nas concupiscências da carne. Nós precisamos viver agora no Espírito, andar no Espírito, viver no Espírito, e assim nós não satisfaremos as concupiscências da carne. Fracassamos e caímos e fazemos, né, praticamos as concupiscências da carne quando nós fracassamos na nossa intimidade, no nosso relacionamento com Deus. E por isso nós precisamos estar muito mais, cada vez mais. Não é o pastor, não é o apóstolo, não são os pastores que vão ficar cuidando da sua vida no discipulado, no GC, que vão fazer com que você seja vencedor. Eles ajudam. É igual a criança que estuda. O professor dá uma ajuda, mas ele precisa estudar em casa, ele precisa ler em casa, ele precisa fazer os deveres, para que ele possa se tornar um bom aluno e ter sucesso. Assim também é na vida espiritual. Não é aqui no domingo que você vai e pronto, passa a semana toda e nada. Não é assim. Então, exerça o seu sacerdócio, sacerdote real que somos. Exerça na adoração, na oração, na palavra, na comunhão com Deus todos os dias na sua casa. E você vai ver que vai acontecer algo novo na sua vida. Vai fazer a diferença. Você não vai mais ficar muitas vezes desanimado, muitas vezes frustrado, porque você vai entender que as lutas desse presente século não se comparam com as bênçãos, com tudo aquilo que nós teremos no porvir. E você vai ter o consolo, a força e a bênção do Senhor sobre a tua vida. Amém? Quem crê nisso? Amém? Então vamos, queridos, caminhar para essa direção, caminhar para esse propósito, entendendo que você, como eu falei semana retrasada, né? O passado foi o John, semana retrasada, nós não somos um povinho, nós somos um povo eleito, uma geração eleita, um povo de Deus, e também somos esse sacerdócio real, que nós pertencemos a um reino, e esse reino é de realeza, não que você vai, agora eu sou, não. Vocês estão entendendo, né? O sacerdócio real. Nós participamos deste reino sempiterno, que é o reino de Deus. E assim nós vamos avançar e vamos ter cada vez mais experiências grandes e fortes com o nosso Deus. Amém? Pai,
Aplica a tua palavra nos nossos corações. Aplica a tua palavra no nosso espírito, que possa fazer como a palavra nos diz, que a palavra é poder, é tão poderosa que ela penetra entre a alma e o espírito, a medula, e divide, discerne. Que seja isso nos nossos corações, nas nossas vidas. Que essa rápida palavra possa trazer um renovo na nossa vida, trazer um renovo na nossa comunhão e na nossa intimidade contigo, o desejo profundo de exercermos esse sacerdócio. Fica conosco, Pai, ajuda-nos, dá na continuidade do culto, na Santa Ceia, este tempo ainda que vamos ter, que seja tudo agradável, que seja tudo debaixo da unção e do poder do Teu Espírito Santo, para nos abençoar, nos edificar e nos sustentar e nos fortalecer. Obrigado, Pai, muito obrigado. Abençoa os que estão aqui, abençoa os que estão em casa, abençoa os que não puderam vir, que através deste vídeo possam receber a palavra nos seus corações, em nome de Jesus. Amém. Vamos passar a Santa Ceia, o Bispo Antônio Carlos vai fazer aqui. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Graças te rendemos, Senhor, por esse tempo de consagração, de renovação de aliança, pelo teu sangue, Senhor, pelo teu corpo, aqui simbolizados nesses elementos. Te agradecemos, ó Deus, que neste ato de fé e de santidade, nos consagramos diante de Ti e Te bendizemos por isso, pelas Tuas promessas, pela Tua fidelidade. Ser presente neste momento solene na vida de cada pessoa neste lugar. Seja aperfeiçoado em Ti, para que possa alcançar cada um o seu propósito, o seu chamado, a sua vocação plenamente em Cristo Jesus. Seja uma manhã de bênção, seja uma manhã de fortalecimento, seja uma manhã de encorajamento, uma manhã profética na vida de cada pessoa nesse lugar. Em nome de Jesus, o Senhor, que vive e que reina para sempre. Amém. 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 Estamos diante do Senhor Jesus. E foi lido aqui o texto de Pedro, que fala que como sacerdote que somos. E nós, ao vermos aqui também em Hebreus, fala que Jesus é o sumo sacerdote. É uma nação de sacerdotes, somos nós. E há um sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus. E Ele entrou na presença do Pai. Ele é o Filho de Deus. Está lá no início de Hebreus, capítulo 3, 4. E se nós quisermos crescer, amadurecer na fé e sermos vitoriosos, precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos ser cheios da palavra do Senhor. Permitamos, portanto, como já foi cantado aqui, crescermos nesta palavra que é viva, que é o próprio Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela tem carne, tem osso, é Jesus. É o verbo. A palavra é a expressão. E João diz que ele é o verbo é a expressão. A maior expressão de uma palavra é o verbo, de uma língua, de uma linguagem. Jesus é o verbo, é a comunicação de Deus com o homem, com a humanidade. E nós precisamos então conhecer Jesus. E conhecemos Jesus, temos o privilégio de ter a palavra. Enquanto nós podemos tê-la inteira, né?
Pode chegar um momento que sejam confiscadas todas as Bíblias. Isso pode acontecer. Será um momento que nós não tenhamos os meios de comunicação, as redes sociais poderão ser bloqueadas, mas nós temos que ter a palavra já no coração. Temos que ter a palavra viva para ser compartilhada como era nos tempos, nos primórdios lá, nos tempos apostólicos. A palavra tem que estar no coração. Então não vamos nos envolver em outras coisas, que podem ser até significativas também, mas não podemos negligenciar a palavra. Mas ser cheio da palavra. E com a palavra vem unção. Com a unção vem autoridade. E Marcos diz que os sinais acompanham esses que creem, que vivem nesta unção. Naturalmente, a resposta às orações, os milagres, os sinais, as maravilhas. Tudo isso, então, o Senhor já deixou o caminho para nós. Como se diz, né? O caminho das pedras é esse, é a palavra. Pela palavra. Então, nós vamos chegar àquilo que o Senhor determinou para nós. Temos esse sumo sacerdote, e Hebreus diz que é da nossa confissão, da nossa fé. A nossa fé tem um selo, tem uma garantia. A nossa fé, como Paulo diz, não é vazia, não é vã. Ela tem conteúdo, porque Jesus ressuscitou. Se ele não tivesse ressuscitado, todas aquelas palavras não teriam sentido, ficariam no vazio. Mas temos um sumo sacerdote que está vivo e que também intercede por nós. É uma coisa tremenda e maravilhosa. E que, mesmo que as aflições deste tempo presente, por isso que Paulo diz, não podem se comparar com a riqueza da glória, que há de ser revelada, mas que já se revela agora. Que o reino, a vida nova começa agora, nesse tempo já. Não pode, as aflições estão por aí, as dificuldades de todo tipo, mas não pode se comparar com essa nossa riqueza. E é por isso que devemos participar deste ato de fé, porque o sumo sacerdote da nossa fé, da nossa confissão, morreu e ressuscitou, e ele é que é o selo que este ato está avalizado nos céus. Este ato está selado nos céus, porque foi na noite que Jesus foi traído, que ele deixou este ensino e instituindo a ceia do Senhor. João capítulo 13 fala sobre esta noite, a última noite do Senhor com seus discípulos. Ele foi traído ali que foi identificado Judas. E ele então instituiu a ceia do Senhor. Os evangelhos falam também, Mateus 26, Marcos 14, Lucas, todos falam. E Paulo aqui no capítulo 11 de Coríntios, no versículo 23, ele diz que eu recebi do Senhor Jesus, o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Nota que Jesus não, quando Paulo escreveu essas cartas, não tinha evangelho nenhum escrito ainda. Mais ou menos, Coríntios foi um pouco antes até dos evangelhos. João, então, foi escrito mais de quase 50 anos depois. Foi a revelação direta do Senhor. Isso aqui foi logo após a sua conversão. Se você ver lá o capítulo 9 de Atos, você vai ver que ele se converteu e ele foi para o deserto da Arábia. A Arábia não é essa Arábia de hoje, saudita, que a gente conhece, mas é a Arábia, aquele território todo ali embaixo da Síria, que ia até Damasco. Então era logo depois de Damasco que começava o deserto. E ele ficou ali algum tempo e teve toda a revelação. Eu fico impactado quando eu estudo sobre Paulo, porque foi, já temos falado, a maior conversão. Né? E se Paulo se converteu, se tornou quem foi, qualquer um pode se converter. Não há impossibilidade.
não há nenhum coração duro demais, não há impossibilidade. Então, é preciso que haja um propósito de Deus, como Paulo mesmo diz, que foi gerado assim, né? Desde antes do seu nascimento ele foi separado. E, de maneira geral, pode ser mudado o curso de qualquer pessoa pela oração, pela intercessão. Então, isso faz com que Deus quebre as suas regras. Deus tem leis da liberdade, do livre-arbítrio, mas pela oração, Ele tem as ferramentas para quebrar isso. É o meio que Ele proporcionou à igreja. Então, qualquer pessoa pode se converter. E foi uma conversão. E Paulo era profundo conhecedor do Antigo Testamento, da lei de Moisés, educado aos pés de Gamaliel. Não tinha outra pessoa melhor naquele momento. E ali naquele período que não foi longo, alguns meses, menos de um ano, praticamente, ele passou ali e recebeu toda a revelação. E depois começou o seu ministério logo. Foi para Jerusalém, depois foi para Tarso, Antioquia, etc. Então, ele recebeu todo o pacote completo. Coisas que os outros apóstolos ainda estavam analisando, e Paulo já recebeu completo, fechado, pleno. Ele diz que ele recebeu do Senhor, que também vos entreguei. Recebeu sobre isso, sobre a ceia. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Versículo 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, comido o pão, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. São princípios que Jesus mencionou, palavras até quase que literal daquilo que Jesus fez ali na instituição da ceia, e depois o ensino apostólico que vem logo após, do cuidado, da nossa sinceridade ao participar deste ato. Se examinar, se há alguma culpa, algum pecado, porque o nosso coração nos acusa. João fala isso na sua carta. Se o coração te acusar, maior é Deus. Se o teu coração está te acusando, se examine e confessa. Nós temos esse privilégio, podemos confessar e ser perdoados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e as nossas injustiças. É só confessar em fé, em sinceridade, examine-se. Mas coma do pão. Não abra mão desse privilégio, desta honra, comer do pão e tomar o cálice. Isto é uma renovação da aliança, da nova aliança. A nova aliança foi pela ressurreição. E este é o cálice da ressurreição. Este é o cálice da nova aliança, no seu sangue, nas suas promessas, na sua eternidade. Vamos participar com fé, com gratidão, honrando ao Senhor por este momento na nossa vida. Que nós possamos ser dignos, então, de participar deste ato de fé, em nome de Jesus. Senhor, confirma no coração dos irmãos este selo da Tua palavra, para que, Senhor, assim
sejam todos aqui coparticipantes desta glória, plenamente cheios, plenamente, Senhor, convictos da Tua presença e da sinceridade do seu coração nas suas vidas, neste ato, neste momento. Te agradecemos em nome de Jesus, o Senhor, que vive e que reina para sempre. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Amém. Os irmãos podem vir. Vamos consagrar aqui os elementos. Vamos orar. Pai, consagramos este pão, símbolo do Teu corpo. Sabemos, ó Pai, que a Tua palavra nos ensina e pela fé tomamos posse do Teu corpo com ação de graça nos nossos corações. E o cálice da nova aliança, que foi derramado do Teu sangue, o sangue da nova aliança, o sangue que nos purifica de todo o pecado. E através do símbolo que temos, nos apropriamos pela fé deste cálice, nos apropriamos do Teu sangue que nos purifica, nos liberta e nos abençoa. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem distribuir os elementos. Esteja orando, confessando, se humilhando. Os pastores podem vir aqui para frente, para juntos tomarmos a ceia. O pastor Marcelo pode vir também, está com um grupo aí dos irmãos lá de Honório. É uma alegria ter sempre os irmãos aqui. A Santa Ceia, ou a ceia do Senhor, essa mesa, ela não é a mesa desta comunidade. Essa é a mesa do Senhor. Se tem alguém que nos visita e confessou, orou e está em comunhão com Cristo, com o Senhor, com a sua igreja, você pode participar também da Santa Ceia. Você é livre para participar com alegria no seu coração. Enquanto os ministros cantam um cântico, nós vamos receber. Acabou? que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mostra tua graça, tua amor, para
A terra estremeceu. Fica de pé e adore ao Senhor. Fica de pé e celebre a ressurreição. É a vida de Cristo, o sangue de Cristo e a sua ressurreição. Ó morte, Jesus venceu. Aleluia. Para sempre. Para sempre. Exaltado é. Para sempre. Adorado é. Para sempre. Vive. Ressuscitou. A terra estremeceu. A terra estremeceu. A terra estremeceu, sepulcros se abriu e nada venceu. Ó morte! O rei! Pra sempre! Pra sempre! Aleluia! Obrigado, Deus! Obrigado, Jesus! Cremos no teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário, o teu corpo que foi entregue por nós. Com ações de graças queremos comer neste momento e tomar deste sangue que foi derramado, o sangue que nos purifica de todo pecado. Obrigado, muito obrigado. Amém, amém. Podemos então juntos agora comer do pão, símbolo do corpo, e beber do cálice, símbolo do sangue de Cristo, em obediência à palavra, com ações de graça no nosso coração. Amém.
Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Como é bom renovarmos a nossa aliança com o Senhor. Como é bom renovarmos a nossa aliança uns com os outros, como corpo de Cristo. Essa aliança renovada traz bênção sobre nós, através da comunhão, como foi falado no início do culto. A comunhão traz a bênção do Senhor e a vida para sempre. A renovação de aliança do corpo é muito importante. A renovação de aliança da igreja é muito importante, porque através disso nós nos fortalecemos e temos... Quantos inimigos nós temos? Um, que é o inimigo de todos nós. Aqui ninguém é inimigo de um do outro. Nós temos um inimigo, mas se nós somos corpo, corpo se une e vai contra esse inimigo. Não é o Marcelo ir contra o inimigo e o Benjamin ir contra o Marcelo. Não. Eles têm que se unir. E assim, quando nós renovamos a nossa aliança, nós não estamos renovando a aliança com um pedaço de pão. Nós estamos renovando a aliança com o Senhor das nossas vidas e renovando a aliança com o seu corpo, que é a igreja do Senhor. Isso é uma grande responsabilidade e nós precisamos honrar o nome que temos de cristãos, de sacerdotes, de povo eleito, de nação santa, para fazer a diferença nessa terra. Amém? Aleluia. Pai, muito obrigado por esse tempo. Obrigado pela tua presença. Espírito Santo, obrigado pela tua obra de renovação, pela tua obra de santificação, pela tua obra de trazer, ó Deus, nos nossos corações quebrantamento, o desejo de nos arrependermos, de confessarmos e de renovarmos a aliança com o Senhor. Muito obrigado. Continua, ó Deus, fazendo esta obra poderosa nas nossas vidas. Pai, muito obrigado por esta manhã, obrigado pela vida de todos que estão aqui, obrigado pela vida daqueles que estão em casa assistindo online, por aqueles que não puderam vir também e não estão assistindo, que a tua bênção esteja sobre todos. Traz cura sobre a igreja, traz saúde espiritual, saúde física. Deus, abençoa os ministérios, abençoa as famílias, abençoa as casas, abençoa o teu povo, dando uma semana de bênção, de paz, de alegria, de muitas experiências contigo. Que todos nós possamos exercer o nosso sacerdócio todos os dias da nossa vida. Proteja, guarda, livra do mal, do perigo, dos acidentes, das balas perdidas, dos assaltos, da violência, de confusão, de problemas, em nome de Jesus. Dá uma semana de bênção e de paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão, bem como as consolações do Santo Espírito de Deus, estejam conosco, esteja com o Rio de Janeiro, esteja com o nosso Brasil, esteja com Israel, esteja com todas as nações da terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém.